Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ismael de Geografia e nessa videoaula vocês vão dar continuidade ao assunto Forma de Orientação no Espaço Geográfico. Então essa é a parte 2 desse conteúdo. Nós vamos ter hoje duas aulas, a aula 2 e a aula 3. Relembrando, na aula 1 vocês estudaram os pontos cardeais e a rosa dos ventos, que são as direções. Então vamos aqui continuar. Para a gente se orientar no espaço geográfico, além da rosa dos ventos, a gente também utiliza outros instrumentos, como por exemplo a bússola. A bússola ela é um instrumento de orientação que parece um relógio, inventada pelos chineses há muito tempo. Ou seja, lembre-se dessa informação, a bússola foi inventada pelos povos chineses, Ela possui uma agulha imantada que gira sobre um eixo e um mostrador no qual está desenhada a rosa dos ventos. Percebam que a bússola ela possui uma agulha imantada que aponta sempre para o norte, atraída pelo polo magnético da Terra. Porém, esse polo magnético ele não corresponde necessariamente ao polo norte geográfico da Terra, apresentando uma diferença de 1.400 km. Ou seja, ele não é realmente o polo magnético da Terra. Ele mostra a direção norte, mas o polo norte e o polo magnético têm uma diferença de 1.400 km. Próximo, mas não é a mesma coisa. E para não desviar da direção norte geográfica, aviões e embarcações que empregam a bússola como instrumento de orientação usam também mapas especiais chamados de carta de navegação. Então é muito interessante esse instrumento de orientação. Mas também existem outros. Hoje é cada vez mais comum a utilização de instrumentos como radares, rádios e o GPS para uma orientação mais precisa no espaço geográfico. Na imagem está sendo mostrado o GPS, que ele significa a sigla em inglês Global Position System. Então as iniciais Global Position System forma a palavra GPS. Então o GPS ele possui receptores que recebem sinais de satélites artificiais e que estão em órbita sobre a Terra, e eles calculam a posição desses receptores. Então eles dão a posição do objeto. Por exemplo, eu estou com o celular com o GPS ligado. Então o GPS ele vai receber o GPS do meu celular, ele vai receber no caso sinais dos satélites artificiais, que esses satélites que transitam em torno da órbita da Terra, e esse satélite vai calcular minha posição no espaço. Então aí eu vou ter minha localização, onde eu estou, através do celular. Mas esse aparelho ele não é utilizado somente em celulares, mas também em carros, aviões, navios. Então ele é um objeto, um instrumento de localização de orientação bastante eficiente, tá certo? E agora nós vamos para a aula 3, que fala exatamente sobre a localização no espaço geográfico. Então vamos lá para a aula 3. Vocês já podem ver aí que um globo, né, já tem mais ou menos uma noção do que se refere esse conteúdo. Então vamos lá. Para localizar lugares ou objetos com exatidão na superfície terrestre, usa-se um conjunto de linhas imaginárias traçadas sobre os mapas e globos. Essas linhas são denominadas paralelas e meridianas. Percebam que os globos eles parecem uma grade, né? Eles possuem linhas verticais e horizontais que os cortam, tanto em globos como em mapas. Então essas linhas imaginárias são chamadas de paralelas e meridianas. E agora a gente vai ver a diferença
entre elas. Que são paralelos? Os paralelos são linhas imaginárias horizontais que circulam o planeta. Então, linhas horizontais quer dizer o quê? Que elas vão de um lado ao outro. Elas correm no sentido do horizonte. Então, são linhas paralelas que horizontais, são linhas horizontais, imaginárias horizontais, que circulam o planeta. Então, a principal linha, o principal paralelo do planeta é exatamente a linha que divide o hemisfério norte, que é esse que está em laranja, do hemisfério sul, que é esse que está em amarelo. Então, a linha do Equador, ele é o principal paralelo. Por quê? Porque ele divide o hemisfério norte do hemisfério sul, a linha do Equador. Então, é a variação de graus dos paralelos vão de 0 na linha do Equador até 90 graus no polo norte ou 90 graus no polo sul. Então, esses são os paralelos. Lembre-se, linhas imaginárias horizontais, ou seja, que vão de um lado ao outro, que vão no sentido do horizonte, horizontais que circulam o planeta. O principal paralelo é a linha do Equador, que divide o hemisfério norte do hemisfério sul. Agora vamos falar sobre os meridianos. Os meridianos são linhas imaginárias verticais do polo norte ao polo sul e também são medidos em graus. Então aqui é diferente dos paralelos. Em vez de ser linhas horizontais, são linhas verticais, ou seja, que vai de cima para baixo ou de baixo para cima. Então ele vai do polo norte ao polo sul. Então essas linhas que correm nesse sentido vertical são os meridianos, que também podem ser medidos em graus, assim como os paralelos. Então o 0 grau, que é a linha que divide o hemisfério oeste do hemisfério leste, é o meridiano de Greenwich. O principal meridiano, que é a linha que divide o oeste do leste, é exatamente o meridiano de Greenwich. E é importante também notar que o hemisfério oeste também é chamado de ocidente e o hemisfério leste também é chamado de oriente. Então a linha que divide o oeste do leste é o meridiano de Greenwich. O oeste está em verde e leste está em roxo. Então, todos os meridianos, a partir do meridiano de Greenwich, que corresponde a 0 grau, divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Só voltando aqui nos paralelos, também existem outros paralelos importantes além da linha do Equador, como por exemplo no hemisfério norte o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. No hemisfério sul temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então aqui os paralelos, que são linhas horizontais que circulam o globo, e os meridianos, que são linhas verticais que vão de um polo ao outro. E o principal aqui, o principal paralelo que divide o hemisfério norte do hemisfério sul é a linha do Equador. E o principal meridiano que divide o oeste do leste é o meridiano de Greenwich. Tá certo? Então aqui eu vou passar essa atividade para vocês, que ela é apenas 4 questões. Vou colocar no grupo. Assim que terminar aqui, vocês voltem lá no grupo. E vocês vão estar me enviando ainda hoje, né, essa atividade. Vocês vão utilizar as páginas 36 e 37 para procurar as respostas dessa atividade de 4 questões, que é exatamente sobre a nossa videoaula de hoje. Então, eu espero que vocês consigam aprender bem esse conteúdo, que ele é importante, e a gente se vê na próxima aula. Tchau.